E Tomé, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença suas nessa tarde. Obrigado, Kleber. Agradeço primeiramente o convite. É uma honra estar com vocês de novo. Foi muito produtiva a reunião do ano passado e acredito que esse ano vai ser também. Vocês estão me ouvindo direito aí? Conseguem ouvir bem? Sim, ouvi muito bem, Tomé. Beleza. Ah, então vamos direto ao ponto aqui. Eu tentar compartilhar a tela aqui. Eu preparei aqui uma apresentação, separei algumas informações também. E eu recebi ali uma planilha que vocês indicaram algumas perguntas mais específicas de dúvidas que vocês têm. Então, primeiro eu vou passar pela apresentação, fazer um apanhado geral sobre alguns conceitos de extensão, um apanhado mais histórico, alguns conceitos de curricularização. Aí eu vou comentar sobre a experiência do IFSC, é um apanhado bem geral sobre curricularização, e depois eu entro especificamente nas dúvidas e dar alguns exemplos também de algumas coisas que a gente já tem feito. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vocês estão vendo aí a apresentação? Eu não estou vendo o chat, que eu estou com tela inteira aqui. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, tem que ser por áudio. Vocês conseguem ver a tela? Ó, nem comentam áudio aí, porque eu não estou vendo o chat. Ok, conseguimos. Tá, beleza, obrigado. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente se propõe a responder aqui é o que é extensão. Até em algumas das dúvidas que vocês enviaram, tem alguns entendimentos diferentes sobre o que é extensão, e isso é natural porque tem vários conceitos de extensão ao longo dos anos que foram utilizados no Brasil. Então eu vou comentar um pouco aqui sobre eles, esses conceitos de extensão. E é interessante também a gente notar que não existe extensão no mundo todo, que a extensão ela é algo muito América Latina, assim, como a extensão como a gente conhece, né? E no Brasil ela foi fortemente influenciado esse entendimento de extensão que a gente tem pela reforma de Córdoba, que ela estabeleceu um marco para as universidades latino-americanas, constituindo-se como referência para suas reformas universitárias. E entre os princípios que nortearam essa manifestação estudantil está a extensão universitária, entendida como um compromisso social da universidade. Então é aqui que nasce esse entendimento do que é extensão no Brasil. E isso foi refletindo na legislação. Então, lá nesse decreto de 1931, que a primeira definição de extensão que é trazida no Brasil, que apresenta a extensão, que ela se destina à difusão de conhecimentos filosóficos, artísticos, literários, científicos em benefício do aperfeiçoamento individual e coletivo. A extensão aqui era nesse sentido mais literal da palavra mesmo, de estender, simplesmente levar um conhecimento para fora dos muros da universidade, das instituições de ensino. E esse conceito ele ficou muito enraizado até ter uma manifestação cultural, digamos assim, que foi bastante influenciada pelos escritos de Paulo Freire, que é o segundo momento da extensão. Então, a extensão ela era vista simplesmente nesse sentido de levar cursos, serviços, era uma extensão, ela era muito assistencialista nessa época, na década de 60. Então é nesse período também que surge o projeto Rondon e outros projetos assim que eram entendidos como extensão naquela época, e as pessoas iam para cidades do interior para fazer mutirão de cirurgias, mutirão de atendimento odontológico. Então, a extensão era vista nesse sentido, levar esse conhecimento acadêmico para os lugares onde não tem. Então, é nessa época também que surge a figura do extensionista rural, que eram geralmente agrônomos e agrônomas que iam para as pequenas propriedades e ali desenvolver algum trabalho juntamente com os pequenos agricultores.
Mas essa visão da extensão ela começa a mudar, como eu comentei agora há pouco, pela influência do Paulo Freire, que é um livro dele que é muito bom, se vocês tiverem a oportunidade de ler, que é Extensão ou Comunicação, em que ele faz esse paralelo entre extensão ou comunicação, que ele diz que a extensão, até aquele momento, era simplesmente ir para a comunidade externa, ir para os setores da sociedade e entregar alguma coisa, entregar algum produto, alguma tecnologia, mas não havia uma conversa, não havia uma troca de conhecimentos e uma troca de experiências com as pessoas da comunidade externa. Então era simplesmente o conhecimento era, de certa forma, assim, entre aspas, né, transmitido para quem não tem. E isso gerava um incômodo para ele, então ele publica esse livro, e o conceito de extensão que é trazido depois da publicação desse livro, que foi influenciado ali pela Kodai, que era um conselho ali de administração da extensão, me fugiu o significado da sigla agora, mas é esse conceito aqui, do Plano de Trabalho de Extensão Universitária de 78, ele é fortemente influenciado pelos escritos de Paulo Freire. Então aqui a extensão ela já começa com esse sentido, até marquei aqui, de retroalimentação. Então, nessa época, a extensão é a forma através da qual a instituição de ensino superior estende sua área de atendimento a organizações, outras instituições e populações de um modo geral, delas recebendo um influxo no sentido de retroalimentação das demais funções, ou seja, o ensino e a pesquisa. Então a extensão ela passa a ser algo que também é benéfico para a instituição de ensino. Antes disso, a extensão era simplesmente sair dos muros da universidade e entregar algo de bom para a comunidade. Nesse momento, a extensão passa a ser vista como essa troca, essa via de mão dupla. A instituição de ensino leva o conhecimento sistematizado, acadêmico, para os setores da sociedade e recebe, muitas vezes, esse conhecimento popular não sistematizado. É uma prática, uma experiência que tem, usando como exemplo aqui, por exemplo, os extensionistas rurais, né? Os agrônomos iam para as pequenas propriedades, levando ali conhecimento acadêmico, de pesquisa, às vezes algum insumo, algo novo que está sendo trabalhado na academia, mas muitas vezes eles não têm aquela expertise de quem está no campo e trabalha com aquilo todo dia. Então, ali, nem sempre esse conhecimento sistematizado acadêmico vai funcionar perfeitamente. Então, quando esse conhecimento acadêmico entra em contato com o conhecimento popular, tem essa retroalimentação. Porque aquela pessoa que participou do trabalho extensionista vai pegar esse conhecimento popular, muitas vezes não sistematizado, e vai trazer para a academia, vai trazer essa experiência. Então isso gera um crescimento pessoal nessa pessoa que está aprendendo e também traz algo novo para a academia. Aí esse conhecimento vai ser sistematizado e através da pesquisa e volta para o ensino. Então por isso que é um sistema que se retroalimenta. Então a extensão começa a ter essa perspectiva muito maior aqui no final da década de 70, com esse plano de trabalho de extensão universitária. E aí nesse meio tempo, depois dos anos 70, a gente tem a publicação da Constituição, tem a criação do ForProEx, que isso vai gerar em outros entendimentos de extensão depois. Então esse conceito aqui que é trazido pela Kodai apresenta um avanço no entendimento de extensão que agora apresenta um caráter de dialogicidade, que é fortemente influenciado pelas ideias de Paulo Freire. E nesse sentido de dialogicidade, de diálogo, é que é apresentado com muita força aqui na Política Nacional de Extensão Universitária do ForProEx de 2012. E aqui é trazido esse conceito de extensão, tem um avanço grande, né, entre 78 e 2012, e também não teve uma política de extensão grande, os conceitos de extensão não teve uma evolução muito grande. Então esse conceito aqui de 2012 é que apresenta algo mais próximo daquilo que a gente entende como extensão hoje. Então esse conceito aqui do ForProEx, ele foi adotado por muitas universidades, por muitas instituições de ensino,
E o conceito é: a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a universidade e os outros setores da sociedade. E eu marquei aqui processo. A extensão é um processo. Esse processo de troca e aprendizado mútuo entre as instituições de ensino superior e os setores da sociedade. Então, não é simplesmente a entrega de uma tecnologia, de um processo, de um produto, muitas vezes. Então, é esse processo de troca. E esse conceito vai evoluindo, né? Aí tem também o ForProExt, de 2013, que é o fórum dos pró-reitores aqui, seriam dos institutos federais, né? A maior parte, que tem esse viés de extensão tecnológica, digamos assim, que esse conceito entrou aqui no ForProEst. Ele não é utilizado tanto, né? A gente fala simplesmente extensão, mas foi trazido também esse conceito de extensão tecnológica, que era muito mais aplicado aos institutos federais. Então, aqui a diferença entre o conceito do ForProEx e do ForProEst é a territorialidade, que aqui é considerada no ForProEst. Então, para os institutos federais, esse conceito foi utilizado bastante também, que a extensão deveria ter esse olhar para o desenvolvimento territorial, para o desenvolvimento regional, então focado no entorno da instituição, no entorno regional. Então, porque os institutos federais e as escolas técnicas, de modo geral, elas foram idealizadas para fazer aquela região desenvolver. Então, essa é uma das missões, né, dos institutos federais, promover o desenvolvimento daquela região onde os campos estão instalados. Então, é nesse sentido. E o próximo conceito, e talvez o mais importante que a gente tem aí de extensão, por que eu digo mais importante? Porque os conceitos anteriores, eles eram de fóruns, eram de políticas, mas eles não tinham o peso que a resolução número 7 de 2018 tem, porque essa resolução ela vem com um peso de lei. Então, a extensão ela nunca foi tão valorizada. Olha, o ano que essa resolução foi sair, só em 2018, fazendo uma comparação com a pesquisa tem órgãos reguladores há muito tempo, o CNPq, CAPES, então a pesquisa, entre aspas, aqui, ela foi levada a sério muito antes do que a extensão. Então só em 2018 a gente tem uma regulamentação com esse peso para a extensão, que antes não existia. Então aqui a resolução do CNE de 2018, ela traz esse conceito que é muito mais abrangente do que os conceitos que a gente tinha anteriormente. Então a extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então, qual o principal ponto que eu destaco aqui? Lógico, além de ser um processo, como eu já tinha comentado antes, é que a resolução já traz aqui no conceito que a extensão ela se integra à matriz curricular. Por que essa preocupação em integrar a matriz curricular? Isso daqui é o que a gente tem chamado de curricularização da extensão. A extensão ela tinha sido deixada de lado por muito tempo. Então, vários estudantes participavam de projetos de extensão e esses projetos não serviam para nada no histórico escolar, digamos assim. Não servia para nada para a pessoa se formar. Então, era algo a mais. Então, era sempre uma atividade complementar. Era sempre algo optativo. Não fazia parte realmente do processo de formação daquela pessoa previsto no currículo. Então, a extensão era sempre algo à parte, era sempre algo a mais.
E a pesquisa sempre estava ali em tudo. Pesquisa para fazer um trabalho, pesquisa para fazer um projeto integrador, pesquisa para fazer um TCC. Tem unidades curriculares de metodologia de pesquisa e não tem uma metodologia de extensão. Então, a preocupação dessa resolução é de trazer a extensão diretamente para a formação dos estudantes e das estudantes. Então, esse é o conceito de extensão que a gente tem atualmente. E como eu tinha comentado, a extensão não é o que, não é uma coisa, como a gente vai explicar o que é extensão. A extensão é esse processo, o processo que vai levar o fruto da pesquisa e o fruto do ensino para a comunidade externa, para os setores da sociedade. Então a extensão, ela nada mais é do que a concretização da indissociabilidade. E quando a gente pensa em indissociabilidade, a gente tem que pensar nesse sentido da palavra mesmo, é algo indissociável, não se separa. Então a educação, ela só funciona se tiver ensino, pesquisa e extensão. Então a comunidade acadêmica, a partir da pesquisa, vai descobrir, sei lá, novos produtos, novas tecnologias, mas se isso ficar encerrado dentro da própria universidade, da própria instituição de ensino, a educação não se concretiza. Então é só a partir da extensão que a educação vai se concretizar. Então a extensão é esse processo que faz o ensino e a pesquisa chegarem até a comunidade externa. Então por isso que é um processo, é um como fazer. Então, de certa forma, tudo pode ser extensão. Toda a nossa prática educacional ela pode se transformar em extensão, porque é um como fazer. E aqui eu trouxe esse desenho que é realmente inspirado ali na reciclagem, né? Então aqui na parte de cima aqui tem o discente, aqui tem servidores e desse lado a comunidade externa, os setores da sociedade. Então, inspirado ali pelo que foi trazido por Paulo Freire, a extensão é esse processo que se retroalimenta. Então, a discente, vai pegar todo esse conhecimento adquirido na universidade, nos processos de ensino, aprendizagem, tudo que aprender em sala de aula e fora da sala de aula, orientado por um servidor, vai aplicar esse conhecimento e interagir esse conhecimento na comunidade externa. Então, esse processo se retroalimenta, porque quando o discente tem contato com a comunidade externa, nem sempre aquele conhecimento sistematizado, acadêmico, teórico, bonitinho, ele vai dar certo. Ele vai funcionar naquele determinado contexto da comunidade. Porque, muitas vezes, o que é testado e aprendido na academia são em situações controladas, no laboratório, situações hipotéticas. Então, quando esse discente aplica esse conhecimento na comunidade externa, vai ter essa relação de aprendizado. Então, nem sempre vai dar certo, nem sempre vai funcionar. Então, por isso que o papel do servidor e da servidora aqui, o professor orientador ou a professora orientadora, é tão importante. Porque é a partir dessa troca e dessa orientação que vai surgir digamos assim, um novo degrau de conhecimento aqui. E um novo degrau de crescimento pessoal também. Porque a extensão, ela tem que promover o impacto de transformação social e o impacto na formação desse discente, desse estudante, dessa estudante. Então a extensão ela só funciona se tiver esses três atores. Tem que ter discentes, tem que ter setores da sociedade, que é essa comunidade externa, que a gente chama comumente dessa forma, e tem que ter servidores e servidoras, para que esse processo realmente seja retroalimentado. Não é uma situação direta entre os discentes e a comunidade externa, nem somente entre servidores e discentes, nem somente entre servidores e a comunidade externa. Precisa ter os três. Por isso que a Resolução 7 de 2018, ela traz que tem que ser a extensão, ela se integra à matriz curricular. Então não existe extensão se não tiver discente. Se for simplesmente um servidor ou uma servidora atuando na comunidade externa, sei lá, é uma prestação de serviços. É importante? É, mas não é extensão.
Só o discente interagindo, sem orientação de ninguém, com a comunidade externa. É interessante, é bom, gera crescimento pessoal, pode gerar crescimento pessoal, mas se não tiver orientação, também não é extensão. Então a extensão ela só vai funcionar se tiver esses três atores e se esse sistema se retroalimentar. Então por isso que a extensão ela tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada, para que esse sistema ele possa realmente girar e ser retroalimentado. E aqui eu vou passar rapidamente pelo conceito de extensão do IFSC. Ali eram os conceitos de extensão nacionais, e aqui o conceito de extensão da instituição, que ele é fortemente influenciado pelo FORPROEX de 2012. Então, as 5 diretrizes elas são seguidas pelo IFSC, que são ali copiadas, né, do FORPROEX de 2012. E essas 5 diretrizes elas também influenciaram a resolução do CNE de 2018. Então são os 5 Is, né, as 5 diretrizes da extensão. Na resolução 7 elas aparecem com outro nome, e se transformaram em 4, mas é o mesmo objetivo, a mesma ideia. Então é a interação dialógica, né, esse diálogo com a comunidade externa, com os setores da sociedade. A extensão tem que ter interdisciplinaridade e interprofissionalidade, porque a vida é assim, a vida não é fechada em caixinhas, o conhecimento ele não é encerrado em caixinhas. Então, quando a gente está estudando matemática, a gente tem que saber ler, a gente tem que saber interpretar as questões, os problemas. Então, envolve outros conhecimentos, outras ciências. Então, tem essa interdisciplinaridade. E a extensão tem que buscar isso também, porque, como eu disse antes, a extensão seria essa manifestação, né, do ensino e da pesquisa, que não tem como ter essa indissociabilidade sem ter a interdisciplinaridade. Então, o ensino e a pesquisa, juntas e aplicadas, elas se constituem como extensão, que é essa concretização da educação. E a extensão ela tem que buscar o impacto na formação do estudante, então tem que ter sempre estudante, e tem que buscar o impacto e transformação social, porque a educação ela tem que ser significativa para os setores da sociedade também. Então esse nosso projeto de extensão, essas nossas atividades de extensão, elas têm que buscar algum impacto e transformação social. A extensão ela não tem que ser boa e produtiva simplesmente para o estudante ou simplesmente para a nossa instituição. Ela tem que ser boa para a sociedade, senão também não faz sentido. Então a extensão tem que buscar o impacto e a transformação social, o impacto e a transformação no estudante. Então por isso que é importante que na maioria das atividades de extensão, o estudante tem que ser o protagonista. Não tem que ser aquele projeto onde o professor faz tudo e o estudante passa uma lista de chamada. As atividades de extensão têm que ser desenvolvidas, têm que ser executadas por estudantes com essa mediação, essa orientação de servidores e servidoras, para que tenha esse impacto na formação do estudante muito mais valorizado, para que esse impacto se concretize de verdade. Então, aqui, essa caracterização da extensão, os servidores vão ficar no meio, é só uma mediação. Então, o estudante tem que ser ativo na sociedade e os servidores só fazem essa mediação. E aqui, assim como eu tinha colocado ali o sistema que se retroalimenta, no IFSC a gente tem essa caracterização, né, de tríade extensionista, que é a pessoa que coordena a atividade de extensão, a comunidade externa e estudantes. Então não tem como tirar, são peças que se encaixam, não tem como separar, se separar esses 3 atores, não é extensão, é qualquer outra coisa, não é extensão, pode ser útil, pode ser bom, mas não é extensão. Então no IFSC nós temos esses 5 tipos de atividades possíveis para realizar atividades de extensão, que é programa, projeto, curso, evento e produto. Não vou entrar nisso aqui, só passando... Depois eu disponibilizo a apresentação para vocês, e aí, se tiverem outras dúvidas também, podem mandar por e-mail, podem perguntar que a gente responde. E se agora, no momento da apresentação, vocês também tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Que aí eu respondo logo. E uma outra dúvida, talvez uma das mais importantes aí, tá, mas por que a gente tem que incluir extensão no currículo? Por que a gente fala sobre curricularização? Se a Constituição
brasileira, as instituições de ensino se caracterizam pela indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão, qual o motivo de se ter, por meio de uma outra legislação, a exigência de um mínimo de 10% de extensão no currículo? E aí, o Garcês, ele aponta uma possível resposta para essa pergunta, né? E seria que a legislação vem para confirmar que, de fato, a indissociabilidade não acontece na prática, nas instituições de ensino superior. E a extensão foi, ao longo dos anos, deixada de lado pelas instituições de ensino superior, não sendo equiparada ao ensino e à pesquisa. Aquilo que eu comentei agora há pouco sobre a importância que a extensão tinha, e tem, até hoje, a gente vê muita gente hoje pesquisando sobre extensão, conversando sobre extensão, muitos eventos como esse aqui agora acontecendo, porque chegou num ponto em que a gente precisa fazer isso. Desde a Constituição saiu em 88, a resolução do CNE saiu em 2018, e a gente está aqui em 2020, às vezes começando a entender sobre isso, começando a pesquisar sobre isso, sendo que a extensão já foi colocada, equiparada ao ensino e à pesquisa lá em 88. Por que a gente não debateu tudo isso antes? Lógico, foi algo cultural, natural que aconteceu na educação brasileira, e a extensão foi deixada de lado. E essa legislação, ela veio para dar mais atenção para a extensão, e a primeira tentativa que a gente tem de trazer extensão para o currículo vem lá de 2001, no PNE 2001, né, 2011, 2010, acho que 2001, 2011. A mesma percentagem já estava lá descrita, 10% de todos os créditos curriculares dos cursos superiores tinham que ser em extensão. Só que esse PNE não funcionou, não deu certo, as pessoas não seguiram. Então o documento trazia um conjunto de 295 metas e, de acordo com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, apenas 1/3 dessas metas foi alcançado. E, por não terem sido atingidas, as metas retornam no PNE de 2014. E uma delas é essa meta dos 10%, de assegurar o mínimo dos 10% de extensão. E interessante também aqui a gente pensar que o PNE, esse de 2014, ele traz a extensão como uma estratégia para alcançar uma dessas metas, que era ampliar, né, o número de ingressantes na educação superior. Então a extensão vem como uma estratégia para atrair o público para as universidades, porque a extensão tem esse contato com os setores da sociedade. Então, de certa forma, o PNE aqui está dizendo que a instituição de ensino está muito fechada nela mesma e que precisa olhar para o público externo para atrair mais gente para a instituição de ensino superior. Então, a extensão é utilizada como estratégia para isso, para atrair mais gente para o ensino superior. E traz também essa exigência de 10%, aqui em 2014, e por ser um plano nacional de educação, esses planos são decenais, eles têm um fim. Então eles duram 10 anos e passou. Então não tinha tanto peso quanto tem hoje a resolução do CNE, que entra com peso de lei. Então hoje em dia é uma lei que traz essa exigência dos 10%, que é apresentada aqui no CNE de 2018. Então, no artigo 3 é apresentado aquele conceito de extensão, que eu mostrei agora há pouco, que traz já no conceito que a extensão ela se integra à matriz curricular, e no artigo 4 traz que as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Então, não é mais um plano nacional de educação, não é um plano com uma validade decenal, é uma lei que indica que 10% da carga horária total da graduação tem que ser para extensão. Então, por isso que nos últimos anos, a partir, lógico, da publicação da aprovação e publicação dessa lei,
muitas instituições de ensino tiveram que despertar para esse assunto, para esse tema da extensão, que antes era um pouco deixado de lado. Então, desde o PNE de 2001, essa exigência já tinha sido apontada. Aí ela foi renovada no PNE de 2014 e muitas instituições de ensino não fizeram, porque não conseguiram se adequar por vários motivos. Não estou dizendo aqui se é certo ou se é errado, mas estou dizendo que não foi feito. E realmente não foi. Em muitas instituições não foi feito, algumas começaram, a FRJ começou há bastante tempo, alguns outros institutos federais também começaram, e nesse meio tempo o IFSC também começou. E o IFSC começou em 2014, né, a fazer a 2015, depois da publicação do PNL de 2014, começou a fazer o processo de curricularização. E por que fazer a curricularização? Qual a finalidade disso? E eu trouxe aqui um fragmento de texto do ForProEx que eu acho muito interessante, que diz assim que as atividades de extensão devem possibilitar ao estudante refletir sobre as grandes questões da atualidade e, a partir da experiência dos conhecimentos produzidos e acumulados, construir uma formação compromissada com a realidade da população brasileira, levando em consideração que tudo que se faz ou se vivencia em uma instituição de ensino superior é o currículo. Então, o estudante precisa refletir sobre essas grandes questões da atualidade. Não é simplesmente, digamos assim, estudar para passar de ano. Então, a extensão vai fazer com que os estudantes façam uma relação entre esse conhecimento acadêmico sistematizado e os problemas da sociedade. Sociedade como um todo, pode ser os problemas de uma empresa no bairro onde esse estudante mora, pode ser algo relacionado à sua família, à sua vivência em casa, pode ser algo relacionado a, sei lá, problemas estruturais, econômicos, não sei. São várias possibilidades que essa estudante tem, para refletir sobre as questões da atualidade. Então a extensão vai fazer isso. A extensão que promove essa relação de diálogo entre as instituições de ensino e os setores da sociedade. Então é para isso que serve a extensão, para pensar os problemas da atualidade e fazer esse sistema que se retroalimenta funcionar e trazer problemas da atualidade direto para a instituição. Então, acelera muito o processo. O comum, muitas vezes, é que algo que é descoberto, digamos assim, produzido na universidade, na academia, publicado num artigo científico, que vai para uma revista científica, que só pessoas do meio vão ler, até que alguém consiga, de certa forma, traduzir esse conhecimento científico para um livro didático que seja mais acessível. Aí esse livro didático tem que ser publicado, ou essa publicação mais acessível tem que ser publicada por alguém, vai circular em alguns pequenos públicos até conseguir se espalhar e chegar realmente onde aquele problema tinha sido identificado, que são os setores da sociedade. Então, nesse ciclo que a gente vive hoje natural de publicações científicas e tudo mais, ele demora muito tempo para chegar no público final, que são os setores da sociedade. E a extensão vai diretamente para os setores da sociedade que demandam aquela solução. Então, essa troca ela é muito mais imediata. Então, a produção do conhecimento chega diretamente ao público demandante muito mais fácil. A extensão tem esse papel que agiliza muito esse processo. E uma outra pergunta, que talvez a que trouxe a maioria de vocês aqui, é como incluir a extensão no currículo. Então eu vou comentar aqui, lógico, o caso do Instituto Federal de Santa Catarina, que o Instituto Federal de Santa Catarina começou esse processo de curricularização da extensão em 2015, logo após a publicação do PNE de 2014. E teve uma resolução em 2015, e essa resolução foi revista em 2016, ela provavelmente vai ser revista nos próximos anos agora, que ela já tem 4 anos, né, um tempo bom para uma resolução, e a gente já passou por várias atualizações de curso, a gente viu que tem algumas coisas que funcionam, outras coisas não, então é bom sempre ter esse processo de avaliação, que é comum às políticas públicas. Então,
tem o processo de implementação, o processo de avaliação, e essa avaliação tem que ser contínua para fazer com que a política funcione e dê certo, senão ela fica estagnada, presa num tempo. Então, como essa resolução foi publicada em 2016, ela aponta aqui o que é trazido pela lei, né, pelo PNE. Ainda não tinha lançado, óbvio, não tinha publicado a resolução em 2018. Então aqui é apontado o que vem do PNE de 2014. E o ponto mais importante que eu acredito dessa resolução é o como fazer, que aqui o IFSC sugere que a extensão seja inserida de 3 formas possíveis, que eu acredito que a resolução de vocês também tem essa característica, que é como componentes curriculares não específicos de extensão, então é parte de um componente de extensão. Então, sei lá, tem o cálculo 1. Então, a unidade curricular tem, sei lá, 40 horas, 60 horas. Então, 10 horas desse meu cálculo 1 vai ser para atividades de extensão. Então, esses estudantes, esse grupo de estudantes, pode fazer atividades de extensão ligadas a cálculo 1, sei lá, em escolas do bairro, oficinas de matemática, preparação para a Olimpíada de Matemática. Não sei. Esses estudantes vão usar parte dessa carga horária da unidade curricular de cálculo para desenvolver essas atividades de extensão. Esse é o tipo 1. O tipo 2 são unidades curriculares específicas de extensão. Então, a unidade curricular inteira é para extensão. Então, muitas vezes tem uma parte teórica apresentando o que é extensão, seria uma metodologia extensionista, né? Então, estudantes aprendem a desenvolver projetos, escrever projetos e desenvolver um projeto de extensão. Esse é um tipo das disciplinas que a gente tem aqui, dessas específicas de extensão. Seria a parte, digamos assim, teórica da extensão, mas a extensão também, para ser considerada extensão, ela tem que ser executada. Então não adianta simplesmente a gente estudar sobre extensão, a gente tem que aplicar a extensão. Porque a extensão ela só acontece na relação entre a instituição de ensino e os setores da sociedade. Então não existe uma extensão teórica, não tem como a gente ter uma unidade curricular de extensão que seja só teórica. Porque a extensão só acontece na troca com a sociedade, só acontece na troca de saberes com os setores da sociedade. Então, um tipo de disciplina que a gente tem aqui dessas específicas é essa, estuda um pouco sobre extensão, escreve um projeto, executa o projeto. Outro tipo é a coordenação do curso, cria um projeto de extensão para aquele semestre, cria um projeto de extensão para toda uma turma. Então, todos os estudantes, todas as estudantes daquela turma entram nesse projeto de extensão, eles executam um projeto de extensão coordenado por aquela pessoa, por um grupo de pessoas, e ao final da execução, eles ganham um certificado de participação e validam essa disciplina. Então, a unidade curricular, ela está ali para validar projetos de extensão. Seria quase como uma atividade complementar. Só que aqui só pode validar atividades de extensão. Então, esse tipo de validação é interessante porque deixa aberta a possibilidade para participar de qualquer projeto de extensão, dentro e fora do Instituto Federal. Então, digamos que a pessoa vai participar de do projeto Rondon, do Ministério da Defesa. Que hoje ele tem é diferente daquela visão assistencialista que tinha antes. O projeto Rondon mudou, hoje tem uma perspectiva muito mais focada na troca de saberes. São os estudantes que elaboram esses projetos para aplicar nas comunidades, então tem uma visão diferente hoje em dia, diferente daquela da década de 70. Então, com a validação dessas disciplinas, dessas unidades curriculares, existe a possibilidade que a pessoa participe de outros projetos. Sei lá, a pessoa participa de um projeto de extensão ligado à cultura, ela pode validar esse projeto de extensão nessa unidade curricular específica. E o terceiro ponto aqui, que é possível que o currículo tenha esses dois tipos, tanto os componentes curriculares não específicos, quanto os específicos de extensão. E isso abre muitas possibilidades para integralização dessas horas de extensão. Depois eu vou mostrar uns exemplos para vocês de PPCs que têm
esses dois tipos. Tá. Outra coisa que é importante aqui, ó, é que isso aqui é trazido também na resolução CNE, se eu não me engano, trazido também, e no PNE tem isso aqui, que a extensão ela só vai ser executada, a curricularização da extensão só vai ser atingida por programas ou projetos. Então, por que são só programas ou projetos? Porque são atividades de médio e longo prazo, são atividades mais planejadas, que têm objetivos maiores. Esses objetivos podem ser ligados aos objetivos das unidades curriculares daquele semestre, aos objetivos do curso, né, ao perfil do egresso. Então, esses programas e projetos eles podem ter os objetivos linkados com os objetivos do curso em si, ou do eixo formativo. Então, por isso que é mais interessante que seja com programas ou projetos. Cursos e eventos, eles são pontuais. Então, é muito mais difícil concretizar a curricularização por meio de cursos e projetos. É possível? É. Por meio de cursos e eventos, é possível? É. Mas esses cursos e eventos, eles têm que estar vinculados a projetos e programas. Eventos isolados, não pode. Cursos isolados, é muito complicado para fazer essa vinculação tão objetiva com o curso, com o eixo de formação. Então é importante que sejam programas ou projetos, que vai conseguir fazer esse link melhor com a matriz curricular. Outra coisa que tem na nossa resolução e que é muito importante é que essa previsão da carga horária ela apareça nas ementas, porque muitas vezes até se tem troca de professores, troca da pessoa que vai ministrar aquela unidade curricular, às vezes ela não vai ler o PPC inteiro, ela só vai ler a ementa daquela unidade curricular que ela vai ministrar naquele semestre. Então é importante que na ementa da unidade curricular que tem extensão, tem ali bem explícito quantas horas de extensão tem para a pessoa poder se programar e como essa extensão vai ser feita. Não precisa ser detalhado na ementa da disciplina, isso vai ser detalhado no plano de ensino. Mas a ementa tem que indicar mais ou menos o que vai acontecer, que eu já vou mostrar uns exemplos para vocês ali. Então, aqui é um projeto integrador que tem carga horária total de 60 horas e carga horária de extensão de 40. Então, uma parte desse projeto integrador vai ser com atividades de extensão. A parte boa, vou falar a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que esses projetos integradores, eles vão ser focados em demandas da sociedade, em problemas reais ali daquela comunidade. Esse aqui é de um curso de engenharia civil, num campus que a gente tem, achou o primeiro PPC que fez a curricularização. Então esse PPC é de 2015, 2016, ele tem algumas coisas para melhorar ainda. Nesse processo de avaliação que a gente faz, então esse PPC ainda vai passar por uma nova atualização, porque ainda não está tão redondinho assim, mas ele ainda é um PPC bom. Então esse PPC tem no projeto integrador 40 horas de extensão. Então esse grupo de estudantes vai, no projeto integrador, olhar para a comunidade, buscar essas demandas, lógico, com orientação de quem ministra a unidade curricular, e vai propor soluções, seriam esses projetos de intervenção. Então isso é muito bom, aproxima o estudante da realidade onde ele vive, da cidade, da comunidade, promove essa interação, e esse estudante vai interagir, vai trazer de volta para a academia e vai gerar esse produto final, que seria um artigo, um relato de experiência, né, um relatório, apontando algumas soluções, alguns destaques para aquela problemática que encontrou nos setores da sociedade, na comunidade. Qual o problema? O problema é que se eu coloco um projeto integrador com 40 horas obrigatórias de extensão, todo mundo nessa unidade curricular vai ter que fazer extensão, vai ter que fazer um projeto de extensão. Não pode metade da turma fazer um projeto de pesquisa e outra metade fazer um projeto de extensão. Porque a extensão, a curricularização da extensão ela é obrigatória. Então, se eu estou dizendo aqui na ementa e no
no PPC que 40 horas são extensão, toda a turma vai ter que fazer um projeto de extensão de 40 horas. É mais ou menos assim que funciona. Então a gente tem que pensar nisso também, o NDE, o Núcleo Docente Estruturante, tem que pensar em como vai organizar essas disciplinas, essas unidades curriculares. Então aqui é uma turma inteira fazendo projetos individuais, porque o PI vai ser projetos individuais, às vezes em grupo, né? E são pequenos projetos para serem executados na comunidade. Então a gente tem que pensar como seria em uma turma de, sei lá, chutar aqui 30 pessoas fazendo projetos de extensão, pequenos projetos de extensão. Vai ser fácil de gerenciar isso? Não vai? Então a gente já tem que pensar em como gerenciar também. A gente pode, às vezes, escrever aqui no texto perfeitamente e não funcionar. Que a gente vou comentar também alguns problemas que a gente teve em alguns outros PPCs. Então, a parte boa de colocar a extensão no projeto integrador é que os estudantes vão ter contato com a comunidade, vão escrever projetos focados naquela demanda regional que eles vão pesquisar, encontrar. E o ruim é que é obrigatório para todo mundo. Ruim não, né? Mas isso vai direcionar que toda aquela turma vai fazer só projetos de extensão. Então isso é algo para pensar. Aqui uma matriz curricular do curso de moda, onde todas as unidades curriculares de todos os semestres têm um pouco de extensão. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, ilustração de moda. Tem 7 horas de extensão. Então, essa turma vai utilizar os conhecimentos de ilustração de moda e fazer atividades de extensão relacionadas a esses conteúdos aqui. Mas isso não acontece de forma isolada. Não é só os conhecimentos dessa unidade curricular que vão gerar atividades de extensão ligadas exclusivamente à ilustração de moda. Então, esse curso, ele decidiu por fazer, digamos assim, um grande projeto por semestre. Então, todas essas cargas horárias aqui, elas serão utilizadas em um projeto maior que vai utilizar todo esse conhecimento aqui das unidades curriculares. Então, não é simplesmente essa unidade curricular vai fazer um projeto, essa vai fazer outro, essa outra, não. É um grande projeto que engloba todos esses conhecimentos. Então é uma outra forma de pensar. Eu não preciso que cada pessoa pense separadamente o que ela vai fazer com a sua unidade curricular. A gente pode ter uma pessoa, digamos assim, uma terceira pessoa, pensando nesse projeto para esse semestre inteiro. Então vai ser um projeto de extensão que engloba todos esses conhecimentos aqui e toda essa carga horária. Então facilita um pouco, sim, no planejamento, né? Facilita porque é um projeto externo, não precisa ser dessas pessoas aqui. Então pode ser um projeto coordenado pela coordenação do curso, coordenado por uma outra pessoa, mas que tem que englobar essas unidades curriculares aqui e esses conhecimentos. Então essa é uma outra forma de fazer. Às vezes dá trabalho para gerenciar, que aqui serão, sei lá, várias turmas, serão várias pessoas, né? Se bem que é a turma inteira do quarto semestre, da quarta fase, fazendo isso, mas é difícil às vezes gerenciar os conhecimentos, os objetivos desse projeto, mas é algo possível de ser feito. Então essa é uma das possibilidades que a gente já encontrou por aqui. E esses aqui são unidades curriculares não específicas de extensão, e agora eu vou mostrar um específico de extensão. Esse aqui é de um curso de enfermagem. Então no curso de enfermagem, eles, se eu não me engano, tem todos os semestres, ou quase todos os semestres, tem uma unidade curricular que se chama atividades de extensão 1, aí depois atividades de extensão 2, 3, 4, assim por diante. E esse aqui é de 40 horas. Eu conversei com a coordenadora desse curso aqui há um tempo atrás, né, quando eu estava analisando esse PPC, avaliando, e ela disse que a ideia era de juntar todo esse conhecimento aqui dessas unidades curriculares e desenvolver um projeto de extensão ao final do semestre. Então, é a mesma ideia, é parecido com a ideia ali do curso de moda.
mas não foi tirada a carga horária dessas unidades para fazer uma outra unidade de extensão. Então aqui, se eu não me engano, eles acrescentaram essas 40 horas dentro desse semestre aqui. E isso gerou um outro problema que eu vou comentar daqui a pouco. Então a ideia aqui é que para essa unidade curricular, atividades de extensão 1, vai ser criado um projeto de extensão que englobe todos esses conhecimentos aqui. Mas uma vantagem desse tipo também de unidade curricular específica de extensão é que, como eu comentei antes, ela pode ser validada. Então, digamos que a pessoa que está aqui no primeiro semestre, já nesse mesmo semestre, participou de um outro projeto de extensão. Então, ela pode pegar essa carga horária e validar aqui. Então, a mesma coisa vale aqui no segundo semestre, todo semestre. Então, esse curso ele tem essa dinâmica de todo semestre ter um projeto de extensão diferente. Então, no primeiro semestre é um projeto englobando essas unidades curriculares, no segundo semestre é outro, e assim por diante. Qual foi o problema desse curso? O problema é que eles tiveram que aumentar a carga horária. E a carga horária do curso de enfermagem, esse curso tem um estágio com uma carga horária percentual. Então, se eu aumento a carga horária total do curso, eu tenho que aumentar a carga horária total de estágio. E também, se aumenta a carga horária total do curso, eu tenho que aumentar o percentual de extensão. Então, virou uma bola de neve. Aí eles foram aumentando cada vez mais a carga horária do curso, que aumentava a carga horária do estágio, que aumentava a carga horária de extensão, que aumentava tudo. Então, até que eles conseguiram chegar ali num denominador comum e fechou a carga horária. Mas eles tiveram bastante trabalho para fazer isso. Mas assim, é obrigatório aumentar a carga horária total do curso? Não. A gente tem que pensar na carga horária total do curso, no que o MEC determina, mais ou menos como mínimo, ali tem as limitações legais. A gente pensa naquela carga horária total e tem que pensar que 10% dessa carga horária total serão realizadas como atividades de extensão. É aquilo que eu comentei lá no início, a extensão é um processo. Então é um como que a gente vai fazer essas atividades, essas unidades curriculares serem realizadas como extensão. Então, de certa forma, qualquer unidade curricular pode ter extensão, porque extensão é um como fazer. Então, deixa eu pegar exemplo aqui, Saúde Coletiva 2, que é desse PPC aqui. Eu poderia ter uma carga horária dessa unidade curricular para extensão e trabalhar a saúde coletiva com ações de extensão num posto de saúde, por exemplo. Então, tem essa possibilidade. Eu poderia fazer isso com bioquímica, microbiologia, imunologia, desse tempo de coronavírus. Eu poderia ter atividades de extensão focadas nisso daqui. Que seja para o grande público, que seja focado, não sei, em ambientes de saúde mesmo. Então, tem várias possibilidades, porque a extensão é um como fazer. A extensão é quase como uma metodologia de ensino. A extensão é como que a gente vai ensinar. Então, a extensão, por trazer esse impacto na formação do estudante, ela está muito ligada aos processos de ensino. Então, a gente tem que pensar a extensão como um método. Então, esse como fazer, esse processo que vai fazer tudo funcionar. Então, nesse curso, eles tiveram esse problema de aumentar a carga horária porque eles não quiseram colocar um percentual para cada uma dessas unidades curriculares. Então, eles criaram uma unidade curricular a mais. Então, isso deixou o currículo um pouco mais inchado. Mas são escolhas. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, são escolhas e cada escolha, lógico, vai ter uma consequência. Aqui a ementa dessa unidade curricular atividade de extensão 1, tem os objetivos aqui, os conteúdos. E aqui, o que a gente tem exigido numa ementa para que seja caracterizado como para que passe, né, no nosso CEP, Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão, para que passe como um curso curricularizado. A ementa tem que mostrar a carga horária e a ementa tem que dizer mais ou menos como isso vai acontecer. Então aqui a unidade curricular pretende oferecer ao estudante possibilidade de identificação e reconhecimento da realidade local e regional, exigindo que se realize a gama de conhecimentos adquiridos até o momento. Ou seja, tudo que aprendeu naquele semestre vai executar nesse projeto. E esse projeto vai ser registrado, né? Então, esse é um
um dos pontos que também eu vi em muitas das dúvidas que vocês mandaram, que era a respeito de como registrar esses projetos, como eles são registrados, o que pode ser validado como extensão ou não. Então aqui a gente exige que os projetos sejam registrados e cadastrados. E eu comentei agora há pouco, né, sobre como esse PPC foi avaliado e foi mandado ao CEP e tal, que é o Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão. A gente utiliza esse... É uma ficha de avaliação, né? Então tem todos os itens que a gente quer avaliar, se a previsão está clara na matriz curricular, se soma realmente 10%, se é específico, se é não específico, se é os dois. Então esse aqui é só um exemplo. Vou mostrar, se der tempo, daqui a pouco eu mostro um completo para vocês. Além daquele problema que eu comentei agora há pouco sobre aquela bola de neve que foi aumentar a carga horária das unidades curriculares, um outro problema que a gente encontrou foi nesse curso aqui de Engenharia Mecânica. O PPC passou por uma atualização, só que foi incluído só esse item aqui, que diz assim, o aluno deverá realizar atividades de extensão integralizando uma carga horária mínima de 10% do total das unidades curriculares do curso. Essa frase aqui matou o curso. Por quê? O curso está aqui dizendo que vai exigir 10% de extensão, mas não tinha nada na matriz curricular. Não tinha nada previsto no curso. Então a carga horária de extensão, por mais que aqui esteja dizendo que é obrigatória, o curso não disponibilizou esses 10% de extensão. Então nenhuma unidade curricular desse curso tinha extensão. E não tinha a previsão de validação de carga horária de extensão. Então quando chegou no final do curso, o NDE ficou louco, assim, tipo, mas o que a gente vai fazer? O PPC diz que precisa de 10%, mas nenhum estudante desse curso tem 10%. Estavam lá no, sei lá, no 10º semestre. Né? Então, de certa forma, o curso inteiro ia reprovar, a turma inteira ia reprovar porque não tinha os 10% de extensão. Então eles entraram em contato com o colegiado e pediram para retirar isso daqui, que foi o mais fácil. Eles não iam conseguir fazer agora, incluir 10%, inventar 10% de extensão. Então eles retiraram esse item do PPC e se propuseram a revisar todo o PPC, incluindo esses 10% de extensão, numa nova atualização para novas turmas e tal. Mas esse foi um dos problemas, porque esse PPC ele foi revisado com esse texto, ele foi reformulado com esse texto em 2015, se eu não me engano. Foi logo quando começou o processo de curricularização no Instituto. Então ninguém sabia como fazer. A gente não sabia como fazer. Então, na melhor das boas vontades, foi incluído esse texto aqui para atender o PNE e para tentar trazer extensão para o currículo. Só que como isso não estava bem descrito nas ementas, nem na matriz curricular, não foi executado. Então por isso que é importante ter bem descrito, bem explícito na matriz curricular e nas ementas como essa extensão vai acontecer e quanto de carga horária tem em cada unidade curricular. Senão, quando chegar no final do curso, a pessoa não vai ter integralizado esses créditos. E a resolução do CNE diz que isso tem que estar no histórico. Tem que estar no histórico escolar dessas pessoas. Então, esse foi um dos problemas que a gente encontrou. E para solucionar ou para ajudar na reformulação dos PPCs, na criação desses novos PPCs com extensão, eu reformulei aqui esse site, ele já existia no Instituto Federal, mas com um projeto de mestrado que eu estou finalizando agora, eu construí esse site aqui, então ele traz tudo isso que eu apresentei para vocês agora, mais aprofundado. Então tem sobre a extensão no Brasil, a extensão no IFSC, o que é curricularização, um pouco do histórico do IFSC sobre curricularização, o como fazer, então tem mais exemplos ali, tem outras explicando melhor como fazer curricularização, como colocar isso no currículo, exemplos de PPCs e um pouco sobre o site. Então, eu mandei o link para a Rose, acredito que ela compartilhou com vocês também. Se ela não tiver compartilhado, a gente compartilha de novo. Vou compartilhar também essa apresentação. Tá. Aqui embaixo tem
avaliação do site, né? Aqui vai ter um link que direciona vocês para o formulário de avaliação. Então cliquem lá, avaliem o site, que é muito importante para a gente melhorar também essa ferramenta e disponibilizar para mais gente. Então entrem lá, vou mandar o link pedir para a Rose enviar para vocês novamente o link ali para quem ainda não fez, para vocês entrarem lá e acessar. Tem bastante conteúdo, tem uns vídeos também. Então, para olhar com mais calma, né? Hoje eu estou falando aqui mais rapidamente por questão do tempo, então entrem lá, olhem tudo com mais calma, vocês vão aprender muito mais. Então, essa foi a apresentação. Então, deixa eu sair daqui e vou direto para... Fechar isso aqui. Essas aqui foram as perguntas de vocês. Não sei, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou direto para as perguntas que vocês mandaram aqui. Tá. Isso aqui eu também compartilhei Está compartilhado com a Rose ali, com o pessoal da ProEx. Então tem aqui as perguntas de vocês. E aqui eu coloquei uma resposta resumida. Em algumas eu coloquei aqui algum artigo da resolução. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tá, acho que dá pra ver. Então, uma das perguntas aqui, ó. A instrumentação, né, da curricularização, se ela poderá ser realizada como é feita nas atividades complementares, onde o aluno desenvolve a atividade e a mesma é validada até que se atinja a carga horária necessária. Que é como eu comentei agora há pouco. Se for uma unidade curricular específica de extensão, ela pode ser validada. Aí, a resposta que eu comentei é que nas unidades curriculares, né, fugiu o nome aqui. Atividades complementares, o problema é que, digamos assim, qualquer coisa pode ser atividade complementar. E se a extensão é obrigatória, aquela unidade curricular ela só pode ser validada como extensão. Então, por isso que as atividades complementares ela tem esse problema. Porque eu posso fazer só atividades de pesquisa e validar como hora complementar. Eu posso participar de eventos e atividades científicas e só validar essa unidade curricular. E não necessariamente estou validando com extensão. Então, por isso que é importante criar esses mecanismos de validação das atividades de extensão. E não necessariamente como atividades complementares, mas sim, a validação pode ser feita. Um segundo aqui. Tá, a participação em grupos de estudo e pesquisa e extensão poderão ser contabilizadas como carga horária de extensão? Só participar de um grupo de estudo de extensão não é fazer extensão, aquilo que eu comentei agora há pouco. A extensão ela precisa ser executada, ela precisa acontecer, precisa ter essa relação com a comunidade externa, com os setores da sociedade, haver essa troca de experiências e esse sistema se retroalimentar e girar e tal, se reciclar. Então, a carga horária de extensão só pode ser validada com projetos e programas de extensão. Até eu coloquei aqui, ó, o artigo 15 da resolução 7 do CNE. Ai, cadê? Aqui, as atividades de extensão devem ser sistematizadas, registradas, avaliadas. Então, ela tem que ser registrada a atividade de extensão, a execução da atividade de extensão. E não simplesmente o pesquisar sobre extensão, debater sobre extensão. É importante, mas ainda não é uma atividade de extensão. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, a gente pode imaginar que tem estudantes participando, que tem duas instituições diferentes se reunindo, e a gente está aqui falando sobre extensão. Mas isso é extensão? Não. Isso aqui é um debate, é uma palestra. Não é necessariamente uma atividade de extensão, porque não está havendo essa troca de saberes, essa troca de conhecimento, e esse sistema não está se retroalimentando. Aqui tem um outro objetivo, a gente está debatendo sobre extensão, conversando sobre extensão, mas não é uma atividade de extensão na essência. Então, para ser validado como atividade de extensão, tem que haver essa execução, digamos assim, prática nos setores da sociedade. O estudante atuando de maneira voluntária em instituições sociais governamentais, como asilos, ONGs, associações, poderá a sua carga horária, né, contabilizada como atividade de extensão? Depende. Como eu comentei antes, né, tudo pode ser extensão, depende de como é feito. Simplesmente no asilo levar mantimentos, participar de uma ONG, fazer ações sociais é extensão? Não.
é uma ação de voluntariado. São coisas diferentes. A extensão tem que levar esse conhecimento acadêmico sistematizado para os setores da sociedade e promover essa troca de saberes. Eu posso fazer isso no asilo, eu posso fazer isso numa ONG, mas é algo planejado dessa forma, não é simplesmente levar a cesta básica em algum lugar. Então tem que ter essa interação que gera essa troca de conhecimento. Pode ser no asilo, pode ser na ONG, associações, pode ter um cunho social. Eu posso ir para um bairro super carente e tratar sobre questões de saneamento básico, questões de higiene, mas fazendo um grupo de estudantes relacionar os conhecimentos aprendidos em uma unidade curricular ou em várias unidades curriculares com a realidade ali encontrada. Então a extensão vai nesse sentido. Eu posso ter extensão social, posso ter, sei lá, extensão tecnológica, posso ter focado em uma empresa, eu posso ter focado em bairros carentes. Mas o problema não, a chave é o como fazer. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu deixei aqui registrado melhor, né, em outras palavras, né, depois vocês acompanham lá. Uma outra pergunta aqui, ó. Como funciona o processo operacional de validação das atividades de curricularização? São lançadas no sistema acadêmico diretamente, tá com a atividade de ensino? Sim, elas são lançadas no sistema acadêmico. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo mostrar um pouco para vocês aqui. Cadê? Tá, esse aqui é uma... Não é... eu esqueci o nome. Aqui tá, estrutura curricular do curso de Engenharia Civil, um que eu mostrei o PPC para vocês agora há pouco. Então, ó, as unidades curriculares, elas são registradas no sistema. Essa aqui, ó, sei lá, a análise estrutural 1 tem 80 horas teórica, tá. Que aqui o sistema é desse jeito, a gente utiliza o SIGA acadêmico. E aqui, ó, no projeto integrador, que foi uma ementa que eu mostrei para vocês, então, uma ementa não, apresentava ali na matriz curricular do curso de Engenharia Civil. Então aqui, ó, tem 40 horas de extensão, tá ali marcado. A extensão é mais ou menos como se fosse uma parte prática da disciplina. Então tem um período ali em sala de aula, expositivo, reflexão, planejamento e a parte prática. Então a extensão vai entrar realmente nessa metodologia da aula, em como a gente vai ministrar essa unidade curricular. Então, a carga horária vai entrar parecida aqui, como se fosse uma carga horária, entra dentro da carga horária de ensino, digamos assim. Então, é nesse sentido. Sim, é registrado no PPC, isso vai para o histórico. Vou aproveitar aqui, vou mostrar para vocês um histórico de um estudante. Então, esse daqui eu peguei de um estudante de um curso que não tem extensão, tá? Eu não lembrei de... O primeiro nome de estudante que eu lembrei, eu peguei aqui no sistema um histórico para mostrar para vocês. Então, ó, vai aparecer aqui, ó, o exigido para o curso, né? Tá aqui o que essa pessoa já fez e o que ainda falta. Nesse caso, não tem nada de extensão, não é exigido nada de extensão, mas aqui apareceria também num curso que tem extensão. Então, isso aqui vai aparecer no histórico do estudante. Qual a carga horária de extensão que esse estudante fez em todo o curso? Então, isso é muito importante aparecer, porque é o exigido pela resolução do CNE. Isso tem que constar na matriz curricular e tem que constar no histórico dos estudantes. Então, se eu fiz se eu reformulei um PPC que não está muito bem escrito, não está muito bem dividido as cargas horárias, como que a gente vai colocar isso no sistema? Como que isso vai refletir no histórico desse estudante? Então a gente precisa pensar em tudo isso. E aqui, né, foi a maneira como o IFSC encontrou para fazer isso, então a gente colocou essa coluna a mais aqui para a extensão. Então, beleza, isso responde aqui um pouco essa pergunta. Como fazer a distinção entre atividades de curricularização e atividades complementares, né? Quais os procedimentos são editados para evitar a dupla contabilização? Então, para as atividades de extensão serão validadas apenas, para as atividades de curricularização são validadas apenas as atividades de extensão, como eu comentei agora há pouco, né? As atividades complementares elas podem ser feitas com várias outras atividades e não somente de extensão. Então, hoje aqui no Instituto Federal é validado, a pessoa chega com um certificado ali de uma atividade de extensão ou de atividade complementar
Dependendo do campus, às vezes é diretamente na coordenação do curso, às vezes é no registro acadêmico, né, na secretaria. Então é a secretaria ali, a coordenação do curso, que tem que encontrar esses métodos para não certificar duas vezes, para não contabilizar as horas duas vezes do mesmo certificado, ou nem para atividades, para unidades curriculares diferentes. Se um curso tem uma atividade de extensão e também atividades complementares, o estudante não pode validar essas duas unidades curriculares com um certificado só. Então tem que ser um certificado para cada unidade curricular. E quem faz essa verificação do que já foi validado ou não, aí é o registro acadêmico, a secretaria, a coordenação do curso, depende da organização interna. Mas isso não o PPC tem que prever essa validação e como será feita, mas aí ali a organização de saber se foi duplicado ou não é algo muito particular mesmo de cada campus, ali, de cada setor. No caso do projeto integrador, ele é registrado no sistema próprio de gestão de projetos. Os alunos, ao final do projeto, serão certificados por essa atuação, mesmo sendo contabilizado dentro da carga horária do curso. Olha, que eu respondi aqui que eu indico que sim, porque no histórico vai aparecer a carga horária de extensão que aquela pessoa fez, como no mostrado aqui. O fulano aqui fez tantas horas de extensão aqui na unidade curricular tal. Mas isso aqui não certifica, não é um certificado. Está dizendo, o histórico diz que a pessoa cumpriu aquelas horas de extensão para integralizar o curso. Ok. É interessante que a pessoa receba um certificado de participação naquele projeto de extensão, porque isso pode servir, sei lá, às vezes para emprego, serve para o currículo. Então é interessante que a pessoa tenha também um certificado da participação nesse projeto de extensão. Isso é o que eu acredito que seja melhor. A próxima pergunta aqui. Como comprovar o planejamento da carga horária? Projeto, plano de ensino e tudo mais. Aqui no Instituto Federal, a gente tem o Plano Semestral de Atividade Docente, que é o PSAD. Então, a carga horária de planejamento dessa atividade de extensão, dessa unidade curricular, é contabilizado como uma carga horária de planejamento de ensino. Então, se eu tenho uma unidade curricular que tem 60 horas e 10 delas são de extensão, esse planejamento da extensão, o planejamento de toda aquela unidade curricular conta como horas de planejamento de ensino, mais ou menos assim. Mas se você tiver também um projeto de extensão registrado na ProEx e que seja vinculado àquela disciplina, então você também tem essa carga horária de planejamento desse projeto. Pode parecer meio duplicado, né? Mas é que esse projeto ele pode ter uma carga horária maior do que aquela disciplina, ele pode ter objetivos maiores e a disciplina, a unidade curricular, vai agregar esse projeto. É mais ou menos isso. Então, pode ter essa carga horária prevista como atividade de ensino e pode também ter ela prevista como atividade de extensão, se tiver um projeto de extensão registrado. Então, eu tenho aqui um questionamento interno. E o outro aqui, o projeto pode ser realizado numa única empresa? Sim. As empresas são setores da sociedade. E elas podem demandar um projeto específico do Instituto. Mas a gente tem que cuidar para não caracterizar favorecimento. Então, quais os objetivos dessa empresa? Qual a relação do IFSC com essa empresa? Existe repasse financeiro? Não existe? Mas isso já entra em questão de parcerias e em outros procedimentos. Mas pode ser feito simplesmente com uma empresa, pode ser com várias empresas, um grupo de empresas. Depende muito do projeto, só cuidar para não caracterizar favorecimento. E a outra pergunta aqui, o projeto pode ser social? Sim, como eu comentei antes, o projeto pode ter esse objetivo social, mas ele tem que ser científico. A gente tem que lembrar que um projeto de extensão ele é um projeto acadêmico, ele tem objetivos, tem metodologia, tem justificativa, então ele precisa ser bem pensado, bem escrito, e ele pode ser social, ter esse cunho social com comunidades carentes, com bairros carentes, como eu comentei aqui, ele tem que se adequar às normas vigentes da instituição, né, e tomar cuidado para não executar uma atividade assistencialista ou somente de voluntariado. Só dar
um exemplo aqui, que eu lembrei agora. Quando teve aqui no estado, na região oeste do estado, teve um município que teve um tornado. Então destruiu várias casas, foi uma tragédia assim na cidade. Então uma universidade aqui juntou um grupo de estudantes que participavam de projetos de extensão e foram para essa cidade que tinha sido destruída, né, pelo tornado. E esses estudantes foram ali fazer ações voluntárias e foram ajudar a defesa civil, né? Mas isso não era uma atividade de extensão. Era um grupo de extensionistas porque eles participavam de outros projetos. Mas aquela atividade específica de, sei lá, ajudar o corpo de bombeiros, era uma atividade puramente de voluntariado. Eram estudantes que se voluntariaram ali para fazer esse tipo de atividade. Então não tinha um objetivo específico, científico ali por trás, de debate, de produção de conhecimento. Então era atividade voluntária. Então a gente tem que pensar bem antes de fazer esse projeto para fazer essa distinção. É uma atividade puramente assistencialista? É uma atividade somente de voluntariado? Então não é extensão. Então a gente tem que cuidar um pouco para saber caracterizar as nossas atividades, se elas são extensão ou não. Quais documentos devem existir para comprovação dessa carga horária, tanto elaborados pelo professor quanto pelos alunos? Eu coloquei aqui alguns que eu acredito, né, que é o PPC, que é um documento, né, é o registro da atividade nos sistemas, registro da atividade de extensão é feito pela coordenação. Aqui no Instituto também a gente exige o relatório final, né, que é cadastrado pela pessoa que coordenou a proposta. E para o estudante, o documento seria, para validação, né, de alguma unidade curricular, é o certificado com a carga horária de participação em alguma atividade de extensão. Então esses são os documentos que eu acredito que são necessários. Além disso, pode ser algo específico aí do IFSU de Minas, ou de, não sei, algum documento relacionado à parceria também. Mas assim, esses aqui que eu coloquei são os que eu acredito que serem os principais. Outra pergunta: algum documento científico, artigo, boletim, etc., deve ser redigido ao final da disciplina? Aqui, ó. A unidade curricular com carga horária de extensão tem sua execução registrada normalmente nos diários de classe e no histórico escolar. Um programa ou projeto de extensão associado a essa unidade curricular deverá apresentar ao final da execução os documentos pertinentes de acordo com a regulamentação. Então, os relatórios parciais, finais, relatos de experiência. Alguns editais exigem artigo, então vai depender do edital, vai depender se esse projeto está registrado, como que ele está registrado. Então, esse documento ao final da unidade curricular pode variar para cada unidade curricular e para cada edital também, para cada projeto de extensão. Existe uma carga horária mínima ou máxima de execução semanal? E eu coloquei aqui que o IFSC hoje ele se baseia na resolução do estágio. Então, a carga horária do estágio, até coloquei do lado aqui, ó, são 4 horas diárias e 20 semanais para estudantes de educação especial, nos anos finais, ensino fundamental, modalidade profissional. Então, a gente estaria encaixado aqui, ó, nos cursos no integrado, por exemplo. O técnico está aqui. O 30 horas semanais, ensino superior, educação profissional, ensino médio, nível regular e tal. E só pode 40 horas para os cursos em regime de alternância. São aqueles semestres, né, que ele é dedicado só para o estágio, então a pessoa pode trabalhar 40 horas. Então, a gente utiliza nos projetos de extensão, nos editais de extensão, essa métrica aqui trazida pela lei do estágio. Então, a gente se baseia nisso daqui para fazer a carga horária semanal mínima ou máxima dos projetos de extensão. Outra aqui. Os alunos que trabalham, como podem compensar essa carga horária? É a mesma ideia de saída de campo e visita técnica. Como que esses estudantes que trabalham, se eles não participam das visitas técnicas e saídas de campo, como eles comprovam isso? Como que sei lá, como que isso pode ser compensado de alguma forma? Então, cabe ao docente, à coordenação do curso, ofertar uma outra possibilidade, se essa pessoa não conseguir participar dessa atividade de extensão. Então, há uma solução possível que eu coloquei aqui, ó. O projeto pode ser executado nos finais de semana, ou uma atividade de extensão que possa ser executada no ambiente de trabalho. Então, são
algumas indicações aqui de soluções possíveis. A carga horária irá fazer parte da disciplina, mas os alunos podem receber algum certificado para divulgação dos currículos profissionais? Sim, é o mesmo que eu comentei antes ali do caso do PI. Se for um projeto registrado na ProEx, um projeto vinculado a essa unidade curricular, eles podem receber certificado perfeitamente, isso pode servir para alguma outra coisa. Mas assim, o projeto tem que estar registrado para poder receber a certificação. Então não seria uma dupla certificação, porque uma coisa é o histórico escolar, que tem uma finalidade, e esse certificado teria uma outra finalidade. Uma parte das horas do estágio pode ser contabilizada para a curricularização da extensão? Essa é a pergunta mais difícil que tem aqui. Não que ela é mais difícil, é porque é muito complexo de lidar com estágio e extensão. Aqui no Instituto Federal a gente tem um curso só, se eu não me engano, que tem extensão dentro do estágio, que é um curso de licenciatura. Se der tempo eu mostro o PPC deles para vocês daqui a pouco. Mas por que eu não aconselho fazer estágio e extensão juntos? Porque são coisas distintas, são cargas horárias com objetivos distintos. Então, até coloquei aqui, qual o objetivo do estágio, o que é o estágio, o que é a extensão, para fazer esse paralelo. Então, o estágio, ele prepara a pessoa simplesmente para o mundo do trabalho, para executar tarefas, sendo muito simplista. E uma atividade de extensão tem toda essa característica de troca que eu tenho comentado esse tempo todo aqui com vocês. Então, o estágio não tem isso. Então, se eu assumo que o estágio, executar ali aquelas tarefas próprias daquele trabalho, do mundo do trabalho, é extensão, eu estou descaracterizando tudo isso. A extensão, a meu ver, é muito mais ampla do que o estágio, ela é muito maior, porque ela pode também preparar para o mundo do trabalho, a extensão. Ela pode fazer com que essa estudante desenvolva as tarefas procedimentais ali, laborais, do mundo do trabalho relacionado ao seu curso. Mas é muito mais do que isso. Então, de certa forma, é como se o objetivo do estágio estivesse dentro da extensão, mas a extensão não está dentro do estágio. Por que eu comentei isso? Porque a resolução, a lei do estágio, ela permite que o estágio seja validado com certificados de participação em projetos de extensão. Aí esse certificado é avaliado pela coordenação do curso, pela secretaria, não sei. Esse certificado é avaliado e o período de estágio pode ser validado. O estágio pode ser validado pela atividade profissional, né? A pessoa trabalhou em algum lugar, traz o certificado do trabalho, carga horária trabalhada e valida o estágio. Ou a pessoa fez um projeto de extensão ligado àquela prática do trabalho, esse projeto de extensão, que tem objetivos muito mais amplos, mas que também contemplou essa parte ligada ao trabalho, e valida esse estágio. Mas é que é muito mais complexo. Então eu deixei aqui algumas indicações, a gente pode conversar especificamente sobre estágio e extensão depois, mas o que eu diria aqui é que são objetivos muito diferentes. E eu não posso validar extensão com estágio, mas eu posso validar estágio com extensão. Não existe nenhuma previsão legal de que é proibido, por isso que eu falei que é um pouco mais complexo. Não tem na lei dizendo, não pode validar a extensão com estágio. Mas são finalidades totalmente diferentes. Então por isso que eu acredito que é trabalhoso pensar dessa forma. Mas depois eu posso mostrar um PPC para vocês. Senão eu vou ficar só no estágio aqui. Não, deixa eu mostrar logo então, que já vai um pouco mais rápido. Então, esse aqui é um curso de licenciatura em Química. E esse aqui é a ementa do estágio supervisionado 1, desse curso de licenciatura em Química. Então aqui o curso descreve tudo o que vai acontecer e indica que esse componente curricular será desenvolvido com carga horária de 80 horas de extensão, tendo os licenciados como protagonistas do projeto, preferencialmente de forma interdisciplinar, então aqui traz várias questões de extensão. Como que esse curso aqui ele vai acontecer? Nesse estágio, o que aqui é chamado de estágio, é o desenvolvimento de um projeto de extensão dentro das escolas. É diferente daquele estágio onde a pessoa, o licenciado, licenciando,
vai para uma escola simplesmente dar aula. Não simplesmente, lógico, entre aspas aí, né? Porque dar aula não é simples, nem fácil. E esse tipo de estágio, ele não é focado simplesmente nesse aspecto do trabalho. Ele é focado na elaboração e execução de um projeto. Então, durante o período de estágio, no local do estágio, esse grupo de estudantes vai desenvolver um projeto de extensão. E esse curso considera esse projeto de extensão como estágio. É aquilo que falei. A extensão serve para validar o estágio. Mas o estágio não serve para validar a extensão. São objetivos diferentes. Então não vou me aprofundar tanto. Não vou esgotar o assunto aqui de estágio, que ele é muito mais complexo. Rende uma conversa só sobre isso. Eu vou pular aqui para a próxima pergunta. Uma parte das horas contabilizadas para a curricularização da extensão das disciplinas pode ser na forma EAD. A resolução número 7 do CNE diz que a extensão ela tem que ser, mesmo nos cursos EAD, a extensão tem que ser executada presencialmente. Mas uma parte desse projeto de extensão, uma parte dessa atividade de extensão, ela também contempla o planejamento, sei lá, ligar para a empresa, para agendar. Então toda essa parte de planejamento, ela pode ser feita EAD, pode ser feita por telefone, por e-mail. Então essa parte de planejamento pode sim ser feita EAD, mas a execução da atividade de extensão ela tem que ser presencial. Isso, até coloquei aqui do lado, no artigo 9 aqui, ó, mesmo nos cursos da modalidade EAD, que são todos EAD, a atividade de extensão deve ser realizada presencialmente. Então a extensão tem que acontecer presencialmente, mas o planejamento pode ser EAD. Isso aqui é falar de EAD também, então é o mesmo entendimento do item anterior. Os 10% da carga horária total do curso para curricularização da extensão podem contabilizar das horas destinadas para as AACCs. É quase como as complementares, né? Então é o mesmo entendimento aqui. Essas AACCs, atividades acadêmicas, científicas e culturais, não necessariamente são extensão. Então, a gente tem que pensar assim, eu preciso integralizar a carga horária de extensão com atividades de extensão. Então essas atividades de extensão, elas têm uma metodologia, elas têm um registro, elas têm toda uma comprovação da sua execução. Então eu só posso integralizar a carga horária de extensão com atividades de extensão. Então por isso que tem uma legislação que fala sobre extensão, o que é e o que não é, que tem a regulamentação interna do Instituto de Minas, que fala o que é extensão, o que não é, o que pode ser registrado e o que não. Então isso vai depender do que está na resolução interna. Então, só pode ser validado como extensão atividades registradas como extensão. Aqui mais umas horas desenvolvidas por alunos nos programas governamentais de ensino e extensão, como PIBID, residência pedagógica. Podem ter suas horas contabilizadas para a curricularização? Como eu comentei, somente atividades registradas como extensão podem ter sua carga horária validada para a curricularização. O PIBID e a residência, né, pedagógica são atividades mais ligadas ao ensino e atividades ligadas também a essa atividade laboral. Então, nem sempre são atividades de extensão. Como eu comentei lá desde o início, depende do como essas atividades são feitas. Tem um projeto de extensão ligado a essa residência pedagógica, tem um projeto de extensão ligado a esse PIBID. Se tiver, ok, a gente pode contabilizar, mas não a atividade do PIBID, e sim esse projeto de extensão. Então são coisas diferentes que podem estar ligadas aí um pouco da essência. A próxima pergunta aqui, como poderia ser adotado o registro? Eu não conheço esse sistema, o SWAP, eu até tentei entrar ali, mas não tenho acesso. Então não conheço como é registrado, mas já mostrei para vocês um pouco aqui como isso é registrado no nosso sistema, que é o SIGA. Então, assim, é tudo ali na matriz curricular, aparece no histórico, então está tudo no sistema. Próximo aqui, com as opções de curricularização, são adotadas para os cursos da licenciatura, os cursos são noturnos. Então, comentei antes, né, sobre estudantes que trabalham, como que eles podem executar essas atividades de extensão. Então,
Isso pode ser feito durante o período que seria da aula. Então, isso pode ser realizado à noite, pode ser realizado no final de semana e pode ser realizado também no trabalho, ali na empresa, no órgão onde essa pessoa trabalha. Depende de como esse projeto foi escrito. Então, são várias estratégias que podem ser adotadas. E como eu comentei antes também, isso ainda é tudo muito inicial para a gente. Por mais que os cursos tenham começado a curricularização em 2015, 2016, é agora que está chegando no final do curso. É agora que tem o fechamento do PPC e que a gente consegue avaliar o que tem dado certo ou não. Então a gente ainda não tem respostas para tudo. E eu acredito que nunca vai ter. Porque isso sempre é uma mudança constante, contínua, e a gente sempre vai avaliar o PPC, sempre vai encontrar algo para melhorar. E na próxima edição do PPC a gente vai melhorar, tentar mudar. Então, nem sempre, provavelmente, os primeiros PPCs não vão dar conta de tudo isso. E aí só numa segunda, numa terceira rodada de experiências é que a gente vai poder dizer assim, olha, isso aqui funciona muito bem nos cursos noturnos, isso aqui funciona muito bem nas licenciaturas. Hoje a gente não tem como falar isso. A gente não tem como indicar assim, essa receita mais ou menos pronta. Olha, para a licenciatura tem esse modelo, para as engenharias tem esse modelo. A gente não tem isso ainda, porque é tudo muito recente, os cursos estão finalizando agora. Mas a gente tem algumas experiências e são essas ideias que eu tenho comentado aqui para vocês. Que a gente está aprendendo junto, a gente está caminhando junto nisso. E é um processo que vai demorar bastante ainda para ser finalizado, para ser concluído. A gente está iniciando esse processo de execução realmente desses PPCs. Então, a próxima pergunta aqui. Para os cursos das ciências agrárias em alternância, é isso? Não, que a realização da extensão pode demandar muitas visitas aos produtores. Aí está perguntando transporte, logística e financiamento. O transporte pode ser financiado como parte dos recursos destinados ao curso. Então, o curso tem uma verba tanto ali para saídas de campo, visitas técnicas, então isso pode ser utilizado para extensão. E também, se esse projeto se tiver um projeto ligado a essa unidade curricular, que foi aprovado em editais de fomento, se o edital permitir, esse recurso pode ser usado para esses transportes. Também pode ser destinado, isso depende da organização, do PAT de cada instituição. Pode ser utilizado uma parte do recurso da extensão, pode ser utilizado uma parte do recurso do ensino, às vezes da pesquisa, são projetos indissociáveis. Então isso tem que ser planejado. E não tem como realmente dar uma resposta para isso, mas são financiamentos possíveis aí, pelos recursos destinados ao curso, previstos para o curso, ou para a área, né, depende de cada instituição, e também os recursos previstos em editais de extensão. Estamos acabando. Ocorrendo semestres em que são ministradas várias disciplinas ao mesmo tempo. O estudante pode escolher qual projeto participar ou terá que participar de todos os projetos. O NDE tem que organizar muito bem isso, porque as unidades curriculares que têm extensão tem que lembrar que essa extensão é obrigatória. Se é obrigatória, o estudante vai ficar escolhendo, eu quero fazer esse projeto, quero fazer o outro, e se ele faz só um esse semestre, o semestre acabou e ele não fez da outra unidade curricular, então ele não cumpriu aquela unidade curricular, ele vai pegar esse certificado de um projeto de extensão e validar todas? Não. Então, se cada unidade curricular tem um projeto de extensão vinculado a ela, então o estudante vai ter que participar de todos esses projetos de extensão. Então é interessante que o NDE não deixe tudo acumular para os últimos semestres e faça isso distribuído ao longo do curso, ou que faça, digamos assim, um grande projeto, mas isso em uma unidade curricular específica de extensão, que aí todo mundo vai ter só aquela atividade de extensão naquele semestre. Então é o como fazer, como essa organização das unidades curriculares de extensão vai se dar ao longo do semestre. A última aqui, cursos de alternância. O estudante no início do semestre volta para casa, fazer um levantamento das demandas, no final do semestre o estudante volta com uma proposta de implantação, se isso é viável. Sim, em cursos de alternância pode ser feito dessa forma. Então, quando esse grupo de estudantes está na instituição, eles podem ali traçar as estratégias, aprender sobre como fazer esse projeto de extensão, planejar, e quando retorna ali para a propriedade,
pode executar esse projeto de extensão com, sei lá, as pessoas da sua propriedade ali, os familiares, sei lá, parentes que trabalham junto ali. E também isso pode ser feito com as propriedades vizinhas. Então, é muito interessante que essa dinâmica ocorra, mas também é outra questão para ser bem planejada, né? Como esse projeto vai ser realmente de extensão, não pode ser só um levantamento de dados, sem ter uma troca de conhecimentos. Não é simplesmente também só ir lá e divulgar e fazer uma grande palestra para todo mundo e mostrar conhecimentos novos. Não, tem que ter essa troca de saberes, troca de conhecimentos, que é da extensão. Então, eu finalizei aqui as dúvidas. Vou só mostrar para vocês aqui o site rapidão. Então, aqui tem aquilo que eu tinha comentado antes. Então, tem aqui os conceitos de extensão no Brasil. Tem aqui, ó, tem várias coisas, vários links, tem vídeo. Então, a extensão no Instituto Federal de Santa Catarina, né, que é de onde surgiu a pesquisa, como um exemplo. Os conceitos de curricularização, aqui várias notícias do histórico de curricularização do IFSC. E aqui no Como Fazer, que talvez seja o mais interessante para vocês, tem aqui os passos, né, que são utilizados, outro vídeo explicando, e os exemplos. Então aqui tem alguns cursos, eu mostrei ali de enfermagem para vocês, mostrei um pouco de engenharia civil, do de moda. Então tem outros cursos aqui também, ó, que tem extensão, os 10% de extensão já previstos, os cursos estão em atividade com o PPC aprovado, já curricularizado. Então, entrem ali, dá uma conferida e vai lá no início, e aqui tem um questionário, avalie o site, clica ali no questionário e avalie a proposta. Então, é isso. Alguma dúvida, pergunta, questionamento, se vocês tiverem aí? Bem, Tomé. Oi. Tá, inicialmente, agradecer aqui, né, em nome do IESO de Minas, a brilhante palestra, muito esclarecedora, vários colegas aqui, né, do próprio chat e próprios grupos também aqui de mensagens, todos elogiando muito a forma clara, prática e direta, né, a qual você fez a abordagem e contextualizou, né, de forma que nós conseguimos aqui realmente compreender com clareza e aplicação. Lógico, muitas dúvidas ainda, mas nós vamos fazer aqui, né, um agrupamento de todas essas questões que você abordou, né, tanto a apresentação quanto as perguntas, o site, né, o link aí do site de vocês, onde tem toda essa bagagem também de pesquisa, de toda a questão conceitual. E nós temos aqui, né, uma gama também de perguntas que foram sendo tratadas e encaminhadas pelos colegas durante a sua apresentação. Diante da questão do tempo aqui, da sua abordagem, já, né, do avançar da hora, nós passamos de mais de 20 perguntas, né, algumas bem amplas, bem estruturadas, por sinal, né, e que nós estamos imaginando aqui dentro da equipe, em virtude já do tempo de exposição sua, e também para não ficar cansativo, para que nós pudéssemos lhe encaminhar essas perguntas da ocasião aqui hoje. Como nós temos o e-mail e aqui o contato de todos os colegas que participaram e a palestra gravada, nós vamos encaminhar, então, conjuntamente com o material já, né, produzido, encaminhar essas perguntas que nós lhe pedimos para que possa responder e nos enviar, né, no decorrer da próxima semana, quem sabe. Sim, pode ser. Só me enviar que eu respondo tudo ali e devolvo para vocês. Tá, então nós vamos aqui encerrar a web, te agradecendo mais uma vez. Tá, o professor Marcelo Brenooli, ele saiu, ele teve uma agenda agora aqui, né, no compromisso, mas pediu também lhe agradecer, se agradeça aí o André, toda a equipe da Pró-Reitoria de Extensão. O trabalho de vocês tem sido um trabalho de referência, e a nossa resolução, aqui a 91 e a 92, elas foram pautadas justamente na resolução de vocês, então aquela questão que você destacou, né, das formas, né, de se admitir
a curricularização como um elemento, né, da própria disciplina, ou uma disciplina, ou um projeto integrador, são também as diretrizes que nós abordamos né, e orientamos aqui no documento para a instituição. Então, acho que nós vamos poder conversar muito ainda e contamos muito ainda com o seu apoio. Obrigado, agradeço o convite mais uma vez, é uma honra estar com vocês de novo. E é muito bom que a gente tem uma proximidade na fala, a proximidade de como desenvolver esse trabalho. Então, estou sempre à disposição, se vocês quiserem conversar, mandar e-mail, perguntar alguma coisa, o que eu souber, eu vou responder. Se não souber, a gente pesquisa, desenvolve, encontra uma solução juntos. Só agradeço mesmo quem acompanhou até aqui, foi bastante extenso, falei pra caramba. Agradeço mesmo a atenção, muito obrigado, valeu. Ok, obrigado também, quero agradecer também a todos os colegas que, né, participaram conosco, mesmo diante aí da semana tumultuada, que é de replanejamento das atividades remotas, estiveram conosco e, com certeza, nós saímos muito fortalecidos da extensão a partir desse momento aqui, Tomé. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.